Que bom que nesta manhã estamos aqui. Eu quero convidar você para ler a palavra de Deus nessa manhã. E o tema para esse nosso encontro é muito sugestivo e muito desafiador: o discipulado e o cuidado. Eu tenho visto que nós temos falado muito sobre discipulado em nossa denominação e nas igrejas, mas eu quero associar o desafio do discipulado com esta grande tarefa que é cuidar das pessoas enquanto nós a discipulamos, ou quando cuidamos uns dos outros. Então a palavra de Deus nesta manhã, em Filipenses no capítulo 4, eu convido você à leitura desse texto, os versos de 2 a 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu aprendi, lendo nas Escrituras, que a profecia que mais se cumpre é uma profecia de Isaías, que diz que muitas pessoas vão ouvir, vão ver, mas não vão ouvir e nem perceber. E Jesus contou isso em Mateus capítulo 13. E ele diz que a uns é dado, a outros é tirado. Mas ali ele conta-nos o segredo. Ele diz, porque as pessoas ouviram de mau grado. Quando eu passei por esse texto, passei todos os dias da minha vida a fazer uma oração diante das Escrituras. E a oração simples que você pode fazer agora é assim: Deus, me dá mais. Deus, fale comigo. Eu convido você a inclinar o seu coração a esta palavra e ao sentimento de que Deus vai falar conosco nesse instante. Querido Pai, por favor, Senhor, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Esse não é o meu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor. Que a Tua voz se faça ouvir para além da voz do pregador. Muito obrigado, oramos e isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o relacionamento, sem dúvida, é algo muito importante na vida cotidiana dos nossos irmãos ou da igreja cristã. Eu posso dizer que a principal característica, então, do discipulado é o relacionamento. O discipulado está firmado justamente na relação entre pessoas, que se colocam lado a lado. Mas mais do que isso, é preciso dizer que o relacionamento é um relacionamento tão diferente de qualquer outro que possa existir na sociedade, porque o relacionamento do povo de Deus é um relacionamento marcado pela grandeza do reino de Deus. O relacionamento do povo de Deus não é um relacionamento qualquer. E como nós podemos perceber isso? Quando você lê o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus conta sobre o que é o reino de Deus. E ele diz então que o reino de Deus é assim. Outra parábola ele lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, um menor de todas as sementes, e crescendo é maior do que todas as hortaliças. Se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Devemos pensar o relacionamento na perspectiva da grandeza do reino de Deus. Você jamais pode medir os efeitos de compartilhar o Evangelho na vida de uma pessoa.
Uma experiência simples, uma experiência muito pequena, pode trazer um resultado extraordinário. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, uma coisa pequena, mas que se expande e se torna algo grandioso, capaz de abrigar a vida e relacionamentos. Eu estudei no Rio, no Seminário do Sul, e eu frequentava a casa de uma irmã que estava perto do presídio de Água Santa. E ali nós ouvimos histórias muito marcantes. Mas uma delas me chamou muito a atenção. Uma senhora crente que via da janela daquela prisão de sua casa ao longe, mas sentia sempre tocada por aquela experiência. E um dia ela resolveu fazer um bolo e entrou no presídio e solicitou que pudesse ali levar exatamente para aquela janela que ela via da sua moradia. E junto com essa experiência muito desafiadora, entrou no presídio, levou um bolo e deixou ali uma mensagem de esperança. E ela saiu e nunca mais ela viu ou teve essa experiência novamente. Mas um dia foi surpreendida por alguém que bateu a porta de sua casa. Sem entender como era aquela experiência, ao abrir a porta da casa, se deparou com uma pessoa que tinha cumprido o seu papel na prisão e pagado a sua pena e estava livre. Nessa experiência, aquela pessoa ficou tão marcada pela atitude de uma senhora que ele nunca esqueceu, nem o bolo e nem a mensagem. E ao sair da prisão, ele disse: eu tenho que encontrar esta pessoa, porque estava preso e nasceu de novo, através de um bolo e de uma mensagem de esperança. E os seus dias eram dias onde ele queria encontrar aquela senhora. Na saída, ele então descobre, porque para entrar ela se identificou e ela disse de onde era e teve que mostrar que estava ali apenas para ajudar uma pessoa. E foi surpreendida por uma história de transformação e de vida, e de uma pessoa que foi vida afora contando a sua história de transformação. Eu olho para a perspectiva do relacionamento como algo que eu não posso mensurar, a grandeza das experiências que as pessoas podem viver quando elas encontrarem o Evangelho através de uma visita no presídio, através de uma conversa no WhatsApp, através de um pequeno grupo, através de uma experiência na praça, de uma caminhada, através de uma visita no hospital, como o irmão Messias, que visitava os não visitados. Então ele chegava no hospital e se apresentava como um visitante para as pessoas. As pessoas perguntavam assim: mas você é parente de quem? Ele dizia: eu vim visitar quem não recebeu nenhum parente hoje. Então, se vocês tiverem aí na lista alguém que ninguém visitou, eu vim visitar. Ele entrava nesses lugares e ele dizia assim: hoje eu sou seu parente, vim visitar você, e eu vim fazer uma oração por você. E ali, certamente, muitas vidas eram transformadas. Eu posso dizer então que o discipulado e o cuidado envolve esse relacionamento na perspectiva do reino de Deus. Então, nesta manhã eu quero convidar você a pensar sobre o discipulado e o cuidado, e como isso pode transformar a vida de alguém. Eu tenho vivido na experiência em Sinai essa realidade que é o que nossa logomarca diz. Em 2017, assumi o ministério na Igreja Batista Sinai, em Salvador, e nós, trabalhando com a igreja, nós fizemos uma reformulação da logomarca da igreja. Essa logo diz muito do que é a nossa vivência e do que é o nosso anseio e a nossa oração.
nós entendemos que ali há um S que identifica a igreja, e é também um escudo de nossa fé. Mas nós separamos essa logo em duas partes. Uma seta para cima, que indica relacionamento com Deus. Exatamente o que eu compartilhei com os líderes nesses dias. Relacionamento com Deus. Relacionamento de comunhão com Deus. Relacionamento de intimidade com Deus. E uma seta para baixo. Relacionamento de impacto no mundo. O que recebi do Senhor, também vos entreguei. Sempre na presença de Deus, permanecendo em Deus, para que possamos viver experiências transformadoras no mundo. Então a nossa missão como igreja é glorificar a Deus e abençoar vidas. Esse é o desafio do discipulado. Isso é mediado pela cruz, pelo sacrifício de Jesus, que deu a vida em favor de nossas vidas. E nós não podemos fazer isso sem a ação do Espírito de Deus, que é o que o fogo aqui representa. Então nós estamos envolvidos com o desafio de discipular e cuidar, de glorificar a Deus e de abençoar vidas. Mas isso não é uma logo ou uma ênfase apenas para a Igreja Sinai. É uma realidade para todo cristão. Viver um relacionamento com Deus capaz de impactar o mundo. Nós acabamos de ler um texto então, onde Paulo está vivendo essa experiência. E aqui eu encontro na carta de Paulo aos Filipenses a abrangência dos relacionamentos que promovem a graça no desfavor. Por que desfavor? Porque Paulo está preso, mas nesse lugar onde ele está preso, ele vai falar sobre relacionamentos muito importantes. E ele vai apontar para muitas vidas e necessidades quando escreve a sua carta para a igreja, para os filipenses. Então eu tomo como referência a menção de Paulo aos nomes que ele menciona nessa carta. E quais são esses nomes? Paulo, Timóteo, Epafrodito, Evódia, Sintique, Clemente e outros. Esses nomes mostram que mesmo Paulo estando preso, ele está vivendo uma experiência relacional de cuidado com esses irmãos, numa situação em que ele está preso. Você já pensou que na sua casa, no seu dia a dia, você também deve viver uma relação de cuidado com pessoas? Como alguém estando preso pode estar preocupado e vivendo relação de cuidado com pessoas que estão livres? Paulo nos ensina isso. Então, pensando sobre esta experiência, há 5 situações de relacionamento que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, que envolvem o discipulado e o cuidado. Qual é a primeira relação? A primeira, nós queremos falar sobre o relacionamento intencional. Relacionamentos intencionais. O que isso significa? Paulo está numa prisão por volta do ano 61 a 62 depois de Cristo. E nesse lugar, ele escreve a sua carta. Ele faz referência a nomes de pessoas que estão lado a lado com ele no ministério. Mas ele faz uma menção muito importante, cujos nomes se encontram no livro da vida. Veja que declaração importante você encontra aqui nesse texto. Ele menciona Evódia, ele menciona Sintique, e ele menciona Epafrodito, ele vai mencionar Clemente, e isso vai marcar de maneira muito especial o seu cuidado com essas pessoas. A significação de cada um dos nomes. O que significa Paulo? Paulo significa pequeno ou menor. Então esse pequeno ou menor que está preso, ele agora faz menção de um companheiro seu, que é Timóteo. Timóteo significa que honra a Deus. Nós encontramos Epafrodito nessa carta, e Epafrodito significa gracioso. Nós encontramos Evódia, Evódia significa fragrância agradável. Sintique significa com destino, e Clemente, que é aquele compassivo e misericordioso.
E ele ainda menciona outros cooperadores que o nome não aparece. O que significa isso? Um homem preso, ele está lembrando de nomes de pessoas que estão livres, mas ele está vivendo essa relação de cuidado intencional com estas pessoas. Mas muito mais do que isso, ele diz assim: cujos nomes se encontram no livro da vida. Qual de nós nessa manhã pode pensar nas pessoas com quem nós nos relacionamos e dizer assim: os nomes destas pessoas estão no livro da vida? Imagino que todos aqui tenham uma pessoa na sua casa, tenha um Júnior, tenha um neto, tenha um primo, um Pedro, uma Márcia, um João, um Antônio, uma pessoa que você conhece o nome, mas esse nome ainda não está no livro da vida. Paulo faz referência a estas pessoas, sabendo que elas estão vivendo uma experiência de fé, porque trabalharam com ele, porque foram alvo de suas orações, porque foram ganhas no seu ministério. O desafio para o discipulado nos nossos dias é o relacionamento intencional. Nomes de pessoas que você lembra, nomes de pessoas que você conhece, nomes de pessoas que você ora, nome de pessoas que você apresenta a Deus, nomes de pessoas no seu prédio, nomes de pessoas na sua escola, nomes de pessoas que você ama, nomes de pessoas da sua família, mas nomes que você quer que estejam escritos no livro da vida. Já está na glória uma irmã muito querida da segunda igreja batista em Dias d'Ávila, irmã Maria, foi convidada pela prefeitura para dar aula na escola, e na escola deram a ela a tarefa de cuidar dos alunos rebeldes. Irmã Maria tinha um caderninho e ela anotava os nomes. No dia do culto de oração, terça-feira, Irmã Maria se levantava: meus irmãos, quero que os irmãos orem, e dizia o nome de cada um deles. Certamente essa não era uma tarefa que ela fazia somente no culto, era uma experiência que ela vivia no seu dia a dia. E sabe o que era bom? É que não só ela fazia isso, mas como ela dava o testemunho de que aquela experiência tinha mudado a vida daquelas crianças, e alguns tinham mudado o comportamento. Nomes de pessoas que nós amamos e conhecemos, mas que nós queremos para muito além do convite de casamento, para muito além do convite de um jantar, para muito além de qualquer outro convite que possamos fazer. Nomes de pessoas que nós queremos que estejam com seus nomes escritos no livro da vida. Então o relacionamento intencional tem que ter como alvo a expectativa de que esta pessoa vai encontrar Jesus, esta pessoa vai ter uma experiência real com Cristo, esta pessoa vai nascer de novo. Relacionamentos intencionais são relacionamentos que nós acreditamos e investimos e trabalhamos para que estas pessoas tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Eu pergunto a você nesta manhã: você tem um caderno de oração? Você tem nomes que você tem a expectativa de vê-los escritos no livro da vida? Você está trabalhando ou fazendo alguma coisa para que esses nomes estejam escritos no livro da vida? Queridos irmãos, olha o que diz Filipenses no capítulo 1, de 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A guarda pretoriana era a guarda de elite imperial de Roma. Tinha cerca de 9 a 10 mil soldados. Paulo estava preso em prisão domiciliar, e através dessa prisão, aqueles soldados que estavam em escala para acompanhá-lo, eles foram intencionalmente alcançados pela mensagem do Evangelho. De maneira que Paulo está dizendo: eu estou preso, mas não fique triste, não fique desanimado.
Se anime, ele diz, a minha prisão trouxe mais alegria e desassombro para muitos irmãos, eles falarem ousadamente. Mas ele diz que toda a guarda pretoriana foi alcançada, não necessariamente salva, mas alcançada pela proclamação do Evangelho. E mais adiante ele vai saudar os irmãos que estão na casa de César, ou seja, o impacto foi tão extraordinário, que a casa de César tinha muitos cristãos, que intencionalmente foram alcançados pelas orações e pela evangelização de Paulo. Ele não pode sair, mas os soldados podem vir. Eu pergunto a você nesta manhã, o que você pode fazer intencionalmente para apresentar a vida de pessoas a Deus, para que os seus nomes estejam escritos no livro da vida? A segunda situação de relacionamentos que nós podemos mencionar aqui, é que nós chamamos de relacionamentos discipuladores. Relacionamentos discipuladores, vejam, no capítulo 4, e o verso de número 3, diz assim: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. De quem ele está falando? De duas mulheres, Evódia e Síntique. Ele diz que estas mulheres, elas trabalharam juntas. Ele diz que essas mulheres cooperaram com o seu ministério, mas há uma ênfase de que o trabalho delas não foi um trabalho como qualquer pessoa, mas elas trabalharam juntas, elas cooperaram, elas eram parceiras, elas eram amigas, elas estavam vivendo esta relação de discipulado junto com o que Paulo estava fazendo. Evódia, fragrância agradável, e Síntique, com destino. Ela estava trabalhando no ministério. Juntas elas se esforçaram comigo. Eu preciso dizer que, irmãos, que cada pessoa mencionada por Paulo não só experimentou a boa obra de Cristo, e a boa obra, disse Paulo em Filipenses 1,6, tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas mais do que isso, o Senhor deu a elas também a graça de padecer, de sofrer por causa do Evangelho. Mas aqui há duas mulheres que participam do ministério de Paulo. E aqui precisamos pensar em duas palavras diferentes que aparecem. Clemente é um cooperador, mas Evódia e Síntique, a expressão que nós encontramos aqui é a expressão sunatleo, que quer dizer, elas trabalham em equipe, elas trabalham juntas. É diferente da expressão que se refere a cooperação, sunergos, que é cooperar com. Então a ênfase está sobre a vida dessas duas mulheres. Ele está preso, mas ele olha para o que essas mulheres juntas cooperaram com o Evangelho. Elas trabalharam em equipe, elas trabalharam como pessoas que vão ajudá-lo na sua missão. Os relacionamentos discipuladores são exatamente assim. Eles não são uma cooperação qualquer, eles são uma união entre duas pessoas. Pessoas que sabem que não podem vencer sozinhas, pessoas que se ajudam, pessoas que trabalham e cooperam no ministério, mas pessoas que são parceiros de oração, pessoas que são parceiros de lida e de ministério. Não só isso, mas Paulo diz que há, a respeito de Epafrodito, o companheiro de jugo. Aqui há uma relação discipuladora. O que é companheiro de jugo? É aquele que pode dividir as cargas, é aquele que pode chamar alguém e compartilhar sua dificuldade, sem ser julgado, é aquele que pode compartilhar suas fraquezas. Essa relação discipuladora, ela está presente na vida de duas mulheres, Evódia e Síntique. Aqui na igreja, o seu nome está associado ao de quem? Você já associou o seu nome ao de uma outra pessoa, para que você possa lidar com uma tarefa desafiadora? Eu não digo apenas os casais da igreja, do ministério de família, mas eu digo assim, você associar o seu nome a um outro irmão, ou uma outra irmã, onde você está trabalhando junto com esta pessoa, para que você possa tanto fortalecer a vida desta pessoa, mas tanto juntos podem
avançar, cuidando de pessoas que estão aqui na comunidade, mas que estão fora da comunidade. Eu estava compartilhando sobre a experiência de comunhão, e uma experiência extraordinária aconteceu na primeira igreja batista, em Catu. 2 mulheres saíram para fazer uma visita, juntas. Elas foram visitar numa tarde, e levar a palavra de Deus. Mas naquela tarde, uma disse para a outra assim: minha irmã, eu preciso que você ore por mim. Eu tenho um terreno na Rua Nova, e gostaria que Deus me ajudasse, porque eu queria trocar o meu terreno por uma casa na Barão de Camaçari. Ao lado dela estava exatamente a pessoa que tinha a mesma necessidade, e disse: minha irmã, eu tenho uma casa na Barão de Camaçari, estava orando e pedindo a Deus para trocar a minha casa por um terreno na Rua Nova. Você pensa que isso é coincidência? Você pode pensar que isso é uma coisa que é uma invenção? Isso é um milagre da relação. 2 irmãs que trabalham juntas, que discipulam juntas, elas vivem um milagre da resposta de Deus em suas vidas. E isso é extraordinário. Nós não podemos viver uma vida cristã isolados. Eu compartilhei com os irmãos esses dias, nós fizemos uma palestra no Summit, e um dos palestrantes, ele disse que o grande desafio da nossa geração é vencer o isolamento e a solidão. Então ele disse que uma senhora desapareceu no seu prédio, e por 2 anos ninguém percebeu que ela havia desaparecido ou que estava morta. Por 2 anos, dentro do seu apartamento, sentiram a falta, nunca mais viram aquela mulher, mas não se deram à atitude ou ao trabalho de bater na porta. Não obstante, o condomínio ainda mandou fazer detetização, porque o mau cheiro, porque as larvas começaram a aparecer no prédio. E somente depois de 2 anos, uma pessoa esquecida e sem família, não vista no condomínio, foi descoberta morta dentro do seu apartamento. O relacionamento discipulador, irmãos, é o desafio do cuidado. Paulo está preso, e ele faz uma referência a mulheres que ajudaram ele no ministério, e o nome delas está associado uma à outra: fragrância agradável e com destino. O seu nome está associado ao de quem? Aqui na igreja, nesta cidade, no reino de Deus. Como vocês trabalham juntos, como nós trabalhamos juntos para que pessoas sejam alcançadas, como nós nos encorajamos. Cada pessoa salva por Cristo, sim, é um combatente do Evangelho, e isto é extraordinário. Cada pessoa mencionada por Paulo, não só experimenta aqui a boa obra de Cristo, mas esta pessoa, ela experimenta a graça de servir e de padecer por causa do Evangelho. Terceira situação de relacionamento que nós encontramos nessa passagem, tem muito a ver com Evódia e Síntique. E aqui eu quero convidar você para olhar esse grande e poderoso desafio: relacionamentos rompidos. Nenhuma comunidade permanece por muito tempo sem que hajam maus entendidos, desentendimentos, fraturas, dificuldades. Então Paulo escreve para dizer assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Paulo está preso, mas ele sabe que essas 2 mulheres que trabalharam juntas, alguma coisa aconteceu entre elas, que elas se afastaram. Algum problema aconteceu entre elas, alguma rachadura, algum rompimento. E Paulo está agora lembrando delas. Eu quero dizer isso para você, que quando nós trabalhamos com relacionamentos intencionais, queremos que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. Quando trabalhamos com relacionamento discipulador, queremos ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, se fortalecerem, mas nós não estamos isentos de sofrermos fraturas,
rompimentos, rachaduras nos relacionamentos. Paulo não disse deixe para lá. Paulo não disse deixe isso quieto. Paulo não disse não mexa com isso. Paulo diz eu rogo a Evódia e a Síntique. Ou seja, esta carta, ela tem que tratar esse assunto dessas duas mulheres, porque elas já me ajudaram muito. Porque elas são cooperadoras. Relacionamentos rotos, relacionamentos rachados, relacionamentos secos, relacionamentos estremecidos, fraturados, relacionamentos partidos. Isso pode acontecer, irmão. E você não deve ter medo disso, mas não pode deixar isso para lá. Talvez aqui nos 111 anos dessa igreja, existam pessoas que já caminharam uma com a outra. Mas talvez hoje, diz assim, olha, eu já não consigo mais caminhar com essa pessoa. Eu já não trabalho mais junto com você. Ou não me coloco na mesma equipe que ela, ou na mesma equipe que ele. São relacionamentos que foram rompidos. São relacionamentos que foram rachados. E se nós queremos cuidar dos outros, precisamos cuidar disso também. É extraordinário a maneira como nós olhamos isso nas Escrituras. Relacionamentos rompidos, rachados, isso é possível de acontecer. Até que nós compreendemos que mesmo na salvação e na cooperação do Evangelho, fragrância agradável e com destino, elas se desentendem, elas discordam, elas se separam. Aí então nós temos a quarta situação de relacionamento, que são relacionamentos restaurados. Veja o que diz a palavra de Deus. Aliás, me permitam lembrar o que está escrito no livro Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito diz que pessoas desligadas e arrancadas do sangue vital da igreja local, que a vida espiritual fenece. E ele diz mais, ela acaba por deixar de existir. É para isso que o primeiro sintoma de frieza espiritual, de declínio espiritual, ela começa a abandonar o relacionamento com a igreja e deixar de seguir ou de caminhar na igreja. É o primeiro sinal de frieza e de cuidado, e daqui a pouco as pessoas não mais estão podendo caminhar umas com as outras. É exatamente nesse momento que Paulo apela para que Evódia e Síntique tenham seus relacionamentos restaurados. Então olhemos para o que ele diz nas Escrituras. A partir do capítulo 4, os versos 2 a 3. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Aqui há um papel muito importante. Nós estamos falando de Epafrodito. Quem é Epafrodito? Companheiro de jugo de Paulo. Quem é Epafrodito? Aquele que trouxe donativos, aquele que vai levar esta carta, aquele que deu a sua própria vida, aquele que até adoeceu, mas ele esteve presente com Paulo, aquele que passou dificuldades. Paulo chama Epafrodito, que significa gracioso, para entrar na fenda, na rachadura entre Evódia e Síntique. Esse é o lugar, meus irmãos. Vejam, Paulo está chamando Epafrodito. Epafrodito significa gracioso. Paulo está colocando a graça no meio da fenda. Paulo está chamando Epafrodito para cuidar dessas duas mulheres. Então ele vai entrar na fenda, vai entrar na rachadura, ele vai entrar para auxiliar. Então ele traz Evódia e ele traz Síntique, para que elas possam novamente serem ligadas nos relacionamentos. Nós temos esse grande privilégio, irmãos, de pela graça de Deus entrar na fenda, na rachadura dos relacionamentos e unir as duas pontas. Isso é relacionamento restaurado. Você já percebeu que duas pessoas que você conhece,
elas não estão mais se falando, elas não estão mais juntas. Então, sabe o que você faz? Entre na fenda, ore para que a graça de Deus seja derramada sobre esse lugar, unir as pessoas. Eu tive o privilégio de sentar com um casal, uma fenda enorme entre eles. Eu li Isaías no capítulo 6, que diz que o toco queimado é a santa semente. Eu disse para eles, essa experiência de vocês é um toco queimado. Mas olha o que a Bíblia diz, o toco queimado é a santa semente. Tudo pode nascer e florescer novamente. E nós oramos. Eu disse, não saiam daqui pensando que vocês já estão prontos, ou a decisão de se unir, que tudo está resolvido. O toco queimado é uma santa semente. Ou seja, tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar. Paulo está dizendo a Epafrodito que ele deve se colocar no meio da fenda entre essas duas mulheres e deve ajudá-las a se unir novamente, porque elas cooperaram juntas, porque elas vão continuar cooperando juntas, porque elas vão certamente serem abençoadas nessa união como foram antes, porque elas vão deixar uma rusga do passado para trás, porque elas vão seguir mais forte adiante. Nessa manhã eu penso que cada um de nós devemos olhar para as pessoas que nós amamos e não ficar à vontade quando elas se distanciam. E como relacionamento discipulador, nós podemos entrar na fenda com graça e unir estas duas pessoas. Talvez aqui exista na igreja pessoas que já viveram essa experiência de ser como Epafrodito, gracioso, chamado por Deus para entrar na rachadura e para ser um instrumento de Deus para cuidar dessa necessidade. É interessante porque a maturidade é oferecer o melhor ao outro. O Rick Warren, ele afirma o seguinte: uma vida com propósito é pensar nos outros, é a marca da maturidade. Quando você pensa nos outros, isso é extraordinário. Mas ele escreveu dizendo o seguinte: pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo. É a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, é raro e é árduo. Pense no outro, pense no outro. Pense em nomes que você quer ver escritos no livro da vida. Pense em pessoas com quem você quer caminhar e quer encorajá-los. Pense em situações que foram fraturadas e você pode ser a graça de Deus com uma oração, com um encontro. De uma maneira muito especial, nós sempre fomos usados por Deus, porque o homem é o método de Deus. No seminário, eu me lembro que nós tivemos uma experiência que foi a experiência de convidar um amigo da minha turma e um amigo da turma de Karine, ou uma amiga, e nós fizemos um cuscuz em nossa casa. E naquele cuscuz eu chamei o amigo e ela chamou a amiga e a colega de turma, e naquele cuscuz, santo e abençoado, eles saíram dali com um compromisso. Hoje recebemos suas ligações, eles estão casados, eles têm filhos, eles ainda falam conosco. Pessoas que foram aproximadas, pessoas que foram unidas numa refeição. Nós podemos dizer que naquele dia Deus usou a nossa vida como graça para unir pessoas. É isso que Deus faz, não só com pessoas que estão fraturadas, mas com pessoas que estão distantes, com pessoas que ainda não se encontraram. Você é um instrumento de Deus para abençoar pessoas, para encorajar pessoas, para restaurar pessoas, para curar pessoas, para transformar pessoas, para elevar pessoas, para animar pessoas com o poder do Evangelho. E nós não podemos ser a igreja que vai deixando para trás as experiências de nomes que nós conhecemos e queremos que estejam no livro da vida, de pessoas que nós queremos que caminhem juntas, mas que se decepcionaram, mas que ficaram machucadas. Nós precisamos que o Senhor traga sobre estas experiências secas renovo, graça e poder. E quem Ele usa você. Por isso, nessa manhã, eu imagino que
nós chegamos à quinta e última situação de relacionamento, que são relacionamentos fraternos. O que nós conhecemos na carta de Paulo sobre relacionamentos fraternos? Os relacionamentos fraternos, eles nos lembram, como disse Paulo na sua primeira carta, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos, que vivem em Filipos. No capítulo 4, 22, ele vai mencionar os cristãos agora, que estão na casa de César. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E na carta aos Filipenses, ele vai mencionar Paulo, Timóteo, Epafrodito, Evódia, Sintique, Clemente, Epafrodito. São nomes que são agora a sua família da fé. Mas ele vai ampliar esses nomes falando dos santos, falando dos irmãos, falando dos bispos, falando dos diáconos, falando dos cooperadores, falando do companheiro de jugo, falando de tantos outros e todos os demais, até que ele chega na casa de César. Paulo está preso, mas a sua família só cresce. Paulo está preso, mas ele pode lembrar de pessoas que se tornaram irmãos em Cristo. Há uma relação fraterna entre esses irmãos. Se nós pensarmos o que é a casa de César, é a casa que mantém o domínio da prisão sobre Paulo. Mas esse lugar de poder, de prisão, é o lugar onde o evangelho chegou, e é o lugar onde uma relação de irmandade, de fraternidade está estabelecida, mesmo no lugar mais difícil, mesmo no lugar de manutenção da prisão de Paulo. Isso significa, meus irmãos, que não há limites para os nossos relacionamentos fraternos. Nessa manhã, eu estou junto com o povo de Deus aqui, que eu não conheço, mas posso dizer que há relacionamentos fraternos aqui. A nossa assembleia da Convenção Batista Baiana aconteceu na cidade de Jacobina. Nós fomos para um hotel, mas foi interessante porque quase ao apagar das luzes, à noite, uma família, um casal chegou no nosso hotel. Eles estavam na rodoviária, eles chegaram, eles não sabiam onde era o lugar, e ali uma pessoa passou e identificou aquelas pessoas como crentes, como cristãos, como batistas, e deu carona para eles, e levou estes para um hotel, e os instalou à noite, e eles ficaram ali. De manhã, encontramos essa família, e eles estavam felizes, porque numa situação de aparentemente perdidos, eles foram identificados como irmãos em Cristo. Eles foram identificados pela fé em Cristo Jesus. Eu não sei se você já andou na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. Eu estou no meio da Rua da Alfândega, caminhando, gente de todo lado, muito apertado. E eu, exatamente, encontro um irmão chamado Carlos. Um irmão que nós jamais poderíamos imaginar. Ele estava morando a quilômetros de distância. Nós nos conhecemos quando ainda morávamos em Catu. No meio de uma multidão, nós nos encontramos. A ligação que tínhamos não era parentesco. A ligação que tínhamos era a fé. Éramos irmãos em Cristo. Paulo está preso. Ele menciona vários nomes de pessoas com as quais ele tem relacionamento. Pessoas que ele ama. Pessoas que ele contribuiu, pessoas que certamente vão continuar pregando e proclamando o evangelho como nós podemos fazer. Então eu tenho um desafio para você nesta manhã, ao lembrar que esses relacionamentos fraternos, eles são pessoas que de diferentes lugares e de diferentes condições, elas estão unidas pelo nome de Cristo Jesus. São pessoas que são os santos, são pessoas que são a comunidade, são pessoas que são cooperadores, são pessoas que se tornaram irmãos, e são pessoas outras que Paulo menciona em sua carta, gente que nasceu na fé, e eles não podem jamais
serem separados por qualquer dificuldade que possa aparecer. Eu termino dizendo para você nesta manhã 5 coisas. Primeiro, o maior acontecimento envolvendo o seu nome está escrito no livro da vida. Esta é a maior glória que alguém pode celebrar, o nome escrito no livro da vida. Segundo, eu preciso dizer que a melhor experiência é o esforço em conjunto para levar pessoas a Jesus. Se junte a alguém, ore para que Deus transforme corações, para que elas de fato experimentem uma vida nova. E digo mais, o melhor remédio para o relacionamento é o perdão. Restaurar é o que Paulo está pedindo que aconteça entre Evódia e Síntique. E digo mais, a maior conquista envolvendo o seu nome é dar a sua vida em favor de outros. Epafrodito é esta pessoa, ele deu a sua vida, mas agora é chamado para ser a graça entre essas duas mulheres. Por fim, eu digo que a maior ligação entre o nome das pessoas é Jesus. Você é de Cristo, eu sou de Cristo, nós somos a família da fé. Nos lugares diversos onde você pode encontrar alguém, é por isso que nós nos conectamos. Nesta manhã, eu quero convidar você a lembrar nomes de pessoas na sua mente. Nomes de pessoas que você tem o interesse de que elas conheçam a Jesus. Você não precisa lembrar todos os nomes, mas há pessoas de sua casa, há talvez alguém, o seu marido ou o seu filho, e você tem se angustiado, mas você quer ver esta vida transformada. Lembre e traga à presença do Senhor esse nome nesta hora. Talvez você esteja aqui e você já trabalhou com alguém, você já caminhou discipulando alguém, ou você já trabalhou junto com alguém e hoje não tem trabalhado mais. Alguma coisa aconteceu entre vocês, uma fenda no meio do relacionamento, uma rachadura, uma sequidão. É hora de pedir que a graça de Deus esteja sobre esse lugar. É hora de pedir que a graça de Deus envolva essa situação. O Philip Yancey, ele diz que a graça é como uma torneira aberta. Então ele diz que se você abrir uma torneira aqui, para onde você acha que a água vai? Ela vai para os lugares fendidos, para os buracos, para as rachaduras. Nesta manhã, se você tem uma rachadura com alguém, renove isso, pedindo que a graça de Deus entre sobre essa fenda. Restaure com amor, com perdão, traga de volta esta pessoa ao seu coração. Juntas, elas cooperaram. Juntos vocês vão fazer muito mais. Nesta manhã, eu peço que você celebre a ligação que você tem com todas as pessoas, que elas são da família da fé. E nós podemos juntos cantar e louvar a Deus. Na semana passada, eu participei de uma reunião com a Cruzada Evangelística Billy Graham. Ela está sendo administrada por Franklin Graham. E ele sinalizou o desejo de vir a Salvador e de em Salvador realizar a Esperança Salvador. E nós nos reunimos, vários pastores, de várias igrejas da cidade. E naquele dia estabelecemos um compromisso. Nós vamos orar para que de fato aconteça a Cruzada Evangelística aqui em Salvador. Salvador precisa conhecer o poder do Salvador. Mas foi interessante porque ali nossos pastores oramos juntos. E o que mais nós compartilhamos foi isso. Somos igreja, mas parece que temos muita desunião. E eles começaram a compartilhar das fraturas e das dificuldades que existem entre as igrejas. E ali naquela manhã, nós começamos a sonhar com a fonte nova, cheia, repleta de pessoas, completamente lotada de pessoas, não de pessoas crentes, mas de pessoas descrentes.
Pastor Davidson subiu à favela no Rio de Janeiro para convocar as pessoas para Rio de Janeiro, ou Esperança Rio de Janeiro, e entrou numa igreja pequenininha, e lá estava um pastor no sótão orando. E naquele lugar em que ele estava orando, ele tinha acabado de orar e dizer: Deus, me dá uma estratégia para eu ganhar as pessoas do meu bairro, da minha comunidade. E quando ele abriu o olho, estava Davidson lá, dizendo: eu vim fazer um convite para você participar do Esperança Rio de Janeiro. É a cruzada evangelística que chegou, e significa que cada irmão da sua igreja, e ele tinha 20, vai orar por alguém. Cada irmão vai evangelizar alguém, e cada irmão vai levar no dia da cruzada. Aquele pastor, chorando, disse: eu estava orando e pedindo a Deus uma resposta. Ele abraçou com 20 irmãos, ele inscreveu os 20 irmãos foram treinados pela cruzada, receberam material, o Evangelho de João, recebeu material de discipulado e recebeu material de acompanhamento. E foram 5 meses de preparação. Quando o Davidson chegou novamente para esta igreja para ver como o trabalho estava, de 20 irmãos, já estavam em 100 pessoas. Eles estavam apenas trabalhando para levar as pessoas para a cruzada, mas naqueles dias, com relacionamento intencional, com relacionamento discipulador, com relacionamentos rachados que foram restaurados, eles estavam vivendo relacionamentos fraternos. Uma igreja que cresceu, e uma igreja que desafia cada um de nós. 20 irmãos. Sonhamos então que Salvador seja uma cidade profundamente impactada, com as igrejas que vão sair dos seus bairros levando gente de todo lugar, mas gente que já ouviu o Evangelho, gente que vai chegar ali e vai consolidar a sua fé em Cristo Jesus. Ore por isso, viva isto aqui nesta cidade. Não deixe que nenhuma rachadura afaste você de abraçar o seu irmão e dizer: você é meu irmão em Cristo. Ouse dizer como Paulo, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Que Deus nos abençoe. Você pode ficar em pé nesta manhã e você pode orar comigo. Homem é o método de Deus, gente é o método de Deus. Deus quer usar você. Peça a Deus que use sua vida nesta manhã. Feche os seus olhos. Eleja alguém que você quer ser um instrumento de Deus. Aí no seu coração, escolha 2 ou 3 nomes. Faça desta manhã e dos 111 anos dessa igreja um marco. Quem sabe hoje à noite eu vou pregar sobre Jesus Transforma. Convide pessoas para estar aqui hoje à noite, porque nós queremos que a família do Senhor venha impactar esta cidade para a glória de Deus. Querido Pai, nós te louvamos pela rica e preciosa oportunidade que temos de sermos usados pelo Senhor, de sermos instrumentos de Deus para viver esta dinâmica que é proclamar o reino de Deus. E o reino de Deus é como uma semente pequena, mas se transforma numa árvore, algo grandioso. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora pedimos que em cada coração, aonde há um nome, aonde há uma pessoa, aonde há um pensamento sobre um relacionamento que foi rachado e rompido, que o Senhor derrame da tua graça, traga renovo e ânimo e encorajamento, que o Senhor fortaleça esta igreja, para que ao abrir da boca, para que ao falar, para que ao abraçar, para que ao sair no dia a dia, o testemunho de vida de cada um dos irmãos seja impactante. E o Senhor abençoe poderosamente o que esta cidade experimenta na presença do Senhor todos os dias. Quando ouvirem falar da história dos membros da Igreja Batista em Aracaju, saberão que ali há relacionamentos sólidos, duradouros, relacionamentos abençoados e abençoadores, relacionamentos de cuidado. Nós entregamos a nossa vida nesta manhã, para que o Senhor cuide de nós
e cuide dos nossos relacionamentos e nos ajude a sermos instrumentos em tuas mãos, e oramos por isso e pedimos em nome de Jesus. Amém.